Fala galera, beleza? Nessa aula de hoje eu vou começar falando sobre uma parte importante da trigonometria, que é o que a gente chama de expressão geral dos arcos. Bom, o que vem a ser essa expressão geral dos arcos? Aqui no caso eu vou dividir o nosso exemplo em duas situações. A primeira situação, eu vou ter apenas um arco. Bom, se eu marcar aqui o ciclo trigonométrico, nesse ciclo trigonométrico eu escolher algum ponto, como por exemplo esse, eu tenho infinitos arcos que têm extremidade nesse ponto. Vamos supor que essa primeira extremidade aqui seja o π sobre 4, ou seja, o 45 graus. Percebam que se eu vier daqui até aqui, eu tenho esse primeiro arco que é o π sobre 4. Se eu der uma volta completa e retornar e parar novamente nesse ponto, eu vou ter o π sobre 4 mais 2π. Ou seja, eu tenho o 9π sobre 4. O 2π seria 8π sobre 4, mais um π sobre 4, 9π sobre 4. Se eu desse mais uma volta, eu teria um outro arco e assim por diante. Isso pensando apenas nas voltas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Se eu viesse aqui a partir desse ponto e desse uma volta completa no sentido horário, eu também teria um arco que tem extremidade nesse ponto, só que nesse caso seria um arco de valor negativo, que seria o 2π, que é uma volta completa, menos esse pedacinho aqui, que seria π sobre 4. Então, nesse ponto aqui, eu tenho também o menos 7π sobre 4. Então percebam que o mesmo ponto do ciclo trigonométrico, eu tenho infinitos arcos que têm extremidade naquele ponto. Isso pensando em girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. É por isso que eu preciso criar uma expressão que me defina todos esses arcos. Então nesse primeiro caso, onde a gente tem apenas um arco, o que a gente costuma fazer então eu vou chamar de x todos esses arcos que têm extremidade no π sobre 4, como por exemplo. Qual a forma que eu uso? Bom, a forma mais comum da gente trabalhar a expressão geral dos arcos é usar a menor determinação positiva. Ou seja, a menor determinação positiva, nesse caso aqui, é o próprio π sobre 4. Então eu tenho π sobre 4 mais. Agora, essa segunda parte aqui que é importante para a gente. Quando eu tenho um arco só, percebo que para mim chegar nesse ponto aqui, eu preciso deslocar, se eu estou nele, para voltar nele, eu preciso dar uma volta completa, 2, 3, 4, quantas voltas completas forem, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Então, uma volta para a gente, o que é? 2π. A gente vai introduzir aqui uma constante k, que vai representar, nesse caso, a quantidade de voltas. Por quê? Porque para voltar nesse ponto, eu preciso de k voltas. Ou seja, então, uma volta completa seria 2π, ou seja, a expressão geral desse arco é x é igual π sobre 4 mais k vezes 2π. A gente costuma escrever x é igual a π sobre 4 mais 2kπ. Bom, nesse caso aqui, essa constante k que a gente introduziu, ela sempre é um número inteiro. Toma cuidado que muitos alunos confundem que o k representa a quantidade de volta, depende da situação. Nesse caso, o k sim representa a quantidade de voltas. Por quê? Porque o k está multiplicando 2π. 2π é uma volta, tá? Então, esse seria o primeiro exemplo. Então, quando eu tenho um arco só, a expressão geral dos arcos é a menor determinação positiva mais 2kπ, onde 2π é uma volta e esse k representa a quantidade de voltas que eu girei até voltar nesse ponto novamente. Então, esse é o primeiro caso. Já no segundo caso, eu vou considerar que eu tenho mais de um arco representado no ciclo trigonométrico. Aí, nesse caso, a gente pode ter duas situações para a gente analisar. Bom, vamos verificar a primeira situação. Nessa
primeira situação, eu vou representar o π sobre 4 e o seu correspondente aqui no segundo quadrante, que seria 4π sobre 4 menos 1π sobre 4, ou seja, eu tenho aqui no segundo quadrante o 3π sobre 4 como sendo correspondente do π sobre 4. Bom, o que consiste esse primeiro caso? Percebam que a diferença desses dois casos que eu vou estar citando aqui vai estar na distância que eu preciso percorrer de um arco até chegar no outro. Eu defino um sentido, vou sempre definir o sentido anti-horário por ser positivo. Percebam que do π sobre 4, para chegar no π sobre 4, eu preciso girar esse arco aqui, certo? Agora, do 3π sobre 4 para voltar no π sobre 4, eu preciso girar esse arco. Bom, como dá para perceber aqui claramente, esses dois arcos não têm o mesmo comprimento, ou seja, não são dois arcos iguais. Então, nesse caso, quando a distância de um arco para o outro e dele para chegar no próximo não é igual, a gente separa em duas situações e aí acaba reduzindo ao primeiro caso. Ou seja, eu vou fazer x é igual a π sobre 4 para voltar no π sobre 4 novamente, ou seja, para voltar no π sobre 4 eu preciso de uma volta, então 2π vezes a nossa constante k, portanto, x igual a π sobre 4 mais 2kπ. Ou, nesse caso aqui, representando agora os arcos que têm extremidade do 3π sobre 4. Aí vai ser o mesmo processo, x igual a 3π sobre 4. Para voltar novamente no 3π sobre 4, eu preciso de voltas completas, portanto, 2kπ. Não posso esquecer nunca que esse k ele é um número inteiro. Então, essa seria a expressão geral dos arcos para esse caso aqui. Bom, agora vamos para o próximo caso. Eu vou pegar aqui também o π sobre 4 novamente. Vou usar novamente o π sobre 4. Só que agora eu vou marcar aqui o representante dele no terceiro quadrante, ou seja, o 5π sobre 4. Lembre-se, 4π sobre 4 aqui, mais 1π sobre 4, 5π sobre 4. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente trabalhou ali. Do π sobre 4 até chegar no π sobre 4, eu faço esse deslocamento. E do 5π sobre 4 para voltar no π sobre 4, eu faço esse deslocamento. Percebam que nesse caso, a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui é a mesma. Ou seja, eu estou deslocando meia volta do π sobre 4 para chegar no 5π sobre 4 e para retornar novamente outra meia volta. Então, nesse caso, eu posso unir esses dois arcos numa expressão só. Ou seja, o x fica a menor, que é o π sobre 4, mais... Só que agora, o número que vai multiplicar o k é exatamente a distância que eu preciso percorrer para chegar no próximo. Então, daqui para chegar aqui, eu não preciso de uma volta completa, eu preciso de meia volta, ou seja, eu preciso apenas de π. Então, a expressão geral dos arcos, nesse caso, é x, que é igual a π sobre 4, mais kπ. Só para vocês verificarem, novamente, temos aqui k pertencente aos inteiros. Se a gente quiser verificar que realmente isso vai representar todos os arcos, começa a trocar o k pelos números inteiros. Por exemplo, se eu troco o k por 0, isso some, dá o próprio π sobre 4. Se eu troco o k por 1, fica π sobre 4 mais 1π. π sobre 4 mais 1π, 1π seria 4π sobre 4, mais 1π, o próprio 5π sobre 4. Se eu troco o k por 2, percebam, é o π sobre 4 mais 2π, ou seja, é o π sobre 4 mais uma volta completa. O π sobre 4 mais uma volta completa seria o 9π sobre 4. E assim por diante. Lembrando que o k também pode ser valor negativo. Se eu coloco o k negativo, a diferença é que eu vou estar girando no sentido horário e não no sentido anti-horário. Então é dessa forma que a gente faz a expressão geral dos arcos. Lembrando que aqui eu coloquei mais de um arco, eu usei exemplo com 2, mas podem ser 3, 4, quantos arcos forem. Se eu tiver, por exemplo, 4 arcos, qual seria o procedimento inicial? Tentar verificar se a distância que eu for percorrer é a mesma de um para chegar no outro. Tá, se for, beleza, tudo fica numa resposta só. Se não for, eu tento pegar de 2 em 2, de 3 em 3, então eu tento ver alguma forma
de simplificar a quantidade de expressões que eu posso colocar para representar aquela situação. Então, nesse caso, né, a expressão geral dos arcos é dessa forma que a gente procede. Isso vai ser importante para a gente aonde? Na resolução de equações trigonométricas, quando eu especifico um intervalo qualquer para a gente estar resolvendo, ou quando eu quero resolver uma equação no conjunto dos números reais.